Porque além do Comando Vermelho, o PCC, primeiro comando da capital, também está expandindo a sua atuação. De acordo com o promotor de justiça Lincoln Gakia, responsável por investigar a facção, primeiro comando da capital, está associada a vários grupos criminosos em todo o mundo. Entre eles destacam-se a máfia italiana, um dos integrantes da máfia italiana, a Drangheta, e também Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as famosas FARC. Segundo o promotor, o PCC já conta com cerca de 40 mil membros espalhados pelo Brasil, América do Sul e alguns países europeus, tendo operações similares a uma máfia. Gakia ressaltou ainda a importância de agir de forma coordenada e integrada entre as forças de segurança, ministérios públicos, com o objetivo de combater essas organizações. No entanto, ele enfatizou que é papel do governo federal garantir e viabilizar essas ações. Você, José Maria Trindade, PCC atua como uma máfia, já é uma organização transnacional com ramificações em vários países da América do Sul, inclusive com muitas conexões com máfias na Europa, né, Zé? Sim, e isso é antigo. Eu me lembro que Fernandinho Beiramar, por exemplo, saiu do Brasil e foi protegido por outras organizações criminosas fora do Brasil, e já existia um certo encontro. O que eu acho estranho e sinceramente me sinto desconfortável é ter que admitir isso, de que o crime organizado está, às vezes, mais organizado que as próprias polícias dos países, né? E a gente vê claramente que hoje já existem 42 facções criminosas. Elas se multiplicaram pelo país. Algumas são adversárias em alguns pontos, mas outras se colaboram. Elas prestam-lhe apoio a um ou outro. Isso ficou muito evidente e as pessoas não prestaram muita atenção no que a gente falava aqui sobre a fuga dos dois de Mossoró. Eles não conseguiriam fugir juntos e não conseguiriam escapar por tanto tempo se não estivessem apoiados fortemente por um grupo organizado. Não é fácil organizar uma fuga assim, e muito mais difícil, inclusive, fazer uma proteção e bancar uma saída de dois tão procurados assim para o exterior. É uma demonstração clara de que o crime está mesmo muito organizado. E esta constatação de que o crime organizado começa a se indexar e começa a fazer colaboração internacional, isto complica ainda mais. E se todos sabem disso, se há esse estudo, né? Por que então a justiça não determina que os governadores façam um trabalho imediato para desorganizar essas grandes facções criminosas? Esta é a realidade. Então, se todo mundo sabe, se há estudos que demonstram, o Ministério Público sabe disso, que peça a determinação que se faça a desarticulação. Não se pode continuar assim. Se o crime organizado está chegando a esse detalhe de fazer acordo transnacional, significa que eles podem no futuro dominar um país. Mota, esse é um tema que você domina muito, estudou por muitos anos, entende certamente mais do que nós que estamos aqui. Agora, o que permitiu que o PCC, essa organização que nasceu nos presídios aqui de São Paulo, conseguisse ficar desse tamanho, expandisse seus negócios para todo o Brasil, em muitos países? Eu presumo que durante essa caminhada muitos falharam, né? Esse não é um fenômeno único do Brasil. Facções criminosas existiram em outros países, né? Vamos lembrar que a máfia italiana é uma força, ainda é uma força enorme, e se espalhou para os Estados Unidos. A máfia nos Estados Unidos, durante muito tempo, deu as cartas, inclusive na política. Agora, o Brasil tem um tempero todo especial chamado impunidade. Eu queria fazer uma observação. A gente viu nos últimos dias uma parte da mídia falando de uma conspiração que a extrema-direita teria se organizado no mundo inteiro e o Elon Musk seria o porta-voz dessa organização. Bom, eu não vi nada disso. Agora, isso é exatamente o que essa turma progressista faz. Eles são altamente organizados no mundo inteiro. Por exemplo, tem um bilionário, Jorge Soros, que é um queridinho da esquerda, financia ONGs e ativistas no mundo inteiro. Financia os nossos queridos amigos Sleep Giants, né, que tanto carinho e amor tem para dar para a gente. Tem dinheiro do Jorge Soros lá. E veja só que coincidência, gente. Alguns meses
antes da decretação da suspensão das operações policiais, uma deputada estadual de extrema esquerda aqui do Rio, ela foi ao púlpito da Alerj pedir o quê? A suspensão das operações policiais em nome do combate à pandemia, né? O que uma coisa tem a ver com a outra nunca ficou muito claro para mim, né? Por que precisa suspender a operação policial para facilitar o combate à pandemia? Mas tudo bem, essa deputada fez o discurso, pouco tempo depois, as operações foram suspensas. E se tem uma coisa que é pública e notória aqui no Rio de Janeiro, é que durante a pandemia, durante o Fique em Casa, a vida nas comunidades aqui do Rio seguiu normal. Esse é o relato que a gente tem. Até bailes e festas eram realizados sem problema de qualquer espécie. Você, Cristiano Beraldo, esse levantamento do promotor Lincoln Gaquia, apontando ligação, aliança entre o PCC, facção Primeiro Comando da Capital, com máfias na Itália, Farc na Colômbia e outras organizações. É um grupo transnacional, né, Beraldo? Claro, para administrar um negócio que é transnacional. A gente tem notícias de coisas que são absurdas e às vezes não se dá conta do que isso significa. Quando você tem uma facção criminosa que produz um submarino transatlântico, pessoal, estão construindo submarinos que atravessam o Oceano Atlântico cheio de drogas. Estão fazendo isso de forma amadora, mas que funciona. E aí você tem no principal aeroporto do Brasil pessoas que pegam quilos e mais quilos de droga e colocam em malas de passageiros. E vocês acham que para que isso funcione, que tipo de estrutura tem que ter nos aeroportos da Europa, da Ásia, da África? Que tipo de estrutura tem que ter nos portos, aonde esses navios, esses submarinos chegam, ou ainda os navios que cruzam em rotas regulares e que a gente tem notícia de que grandes quantidades de drogas são colocados ali no seu casco. Tem gente lá para receber. É óbvio que esse negócio existe porque esses grupos de todos esses países estão em aliança. Todos estão ganhando com esse processo. E tem muito dinheiro ilícito para ganhar. Então, quando você vê o tamanho do inimigo, é que você tem que se dar conta do tamanho do esforço que é necessário para impedir que este inimigo exista. E vejam, não é que a gente está falando aqui, olha, temos que combater. Não, nós temos que aniquilar facções criminosas como o PCC. As operações por parte do Estado têm que ser duríssimas, com apoio do judiciário. E o que a gente vê? O oposto. Então, como é que você vai ter uma mudança de realidade no Brasil? Não estamos no caminho de ter essa mudança. Porque o trabalho que o secretário Derrite, que o governador Tarcísio e tantos outros da estrutura da segurança pública de São Paulo estão fazendo é um trabalho importantíssimo, mas pequeno ainda diante de todo o desafio que existe. Precisa de envolvimento do governo federal, precisa de novo do envolvimento do judiciário, todos alinhados no mesmo sentido. Mas hoje nós não temos isso. E aí fica uma festa para quem quer alimentar todos os crimes associados ao tráfico de drogas que a gente tem no Brasil. Pois é, agora, Zé Maria, o inimigo, o Beraldo se referiu a essas organizações como inimigos, e de fato são, né? Mas o inimigo chegou a esse tamanhão todo, tem esse poderio por conta do quê? Leniência também das autoridades, porque a gente observa uma tentativa das polícias estaduais de combater a criminalidade. Nem sempre é possível. É fundamental que o governo federal entre nessa batalha, né? Olha, parece pueril, infantil, mas no livro O Pequeno Príncipe, ensina muito bem que os vícios são como baobás, né? Que são árvores gigantes e elas duram séculos. E elas, quando pequenas, qualquer um cordeiro pode comer um brotinho quando ela nasce, ou seja, simplesmente pisar, ela deixa de existir. E depois que elas crescem, nem uma manada de elefantes pode ameaçar, pode derrubar uma delas.
Ou seja, é a mesma história. O crime organizado foi crescendo e hoje tomou proporções inimagináveis. Por que eu digo inimagináveis? Que ninguém sabe. Ninguém sabe quem é que está lavando o dinheiro. Descobre, por exemplo, que uma empresa de ônibus, que olha só, uma empresa de ônibus tem que ter uma organização, uma metodologia, um controle total de fluxos de caixa e tudo mais. Uma empresa dessa lavando o dinheiro para o crime organizado. Além disso, outras grandes empresas, como empresas revendedoras de veículos, também postos de combustíveis, ou seja, a estrutura está aí na cara de todos, né? E a gente deixou crescer. A ponto do ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, me dizer que, olha, ou o Brasil acaba com o crime organizado, ou o crime organizado vai dominar o país. Então, assim, a projeção é de que o crime organizado está crescendo, a polícia está sendo reduzida, os governadores estão confortáveis pagando menos e não crescendo as polícias, então a tendência é mesmo do crime organizado crescer cada vez mais e é uma projeção catastrófica, porque o crime organizado quando chega, enraiza, fica muito forte e muito forte de ser combatido. A gente vê, por exemplo, o Hamas, que se enraizou, se incrustou ali na faixa de Gaza e fica muito difícil de tirar. Então o crime organizado tem que ser a prioridade nacional, né? Não há como zerar o crime, mas a organização do crime, isso aí é um pouco demais, né? E é falta exatamente de um trabalho de segurança pública. Isso tem que ser constante. Pois é, Mota, isso que o Zé Maria trouxe, na verdade a gente tratou disso acho que há 2 dias, o quanto o crime organizado está permeado, né, enraizado em vários segmentos e setores da sociedade que muitas pessoas nem imaginam, né? Mas como os nossos colegas disseram, atuam com postos de combustíveis, revenda de veículos, empresas de ônibus e tantas outras para lavar o dinheiro do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas. O que a história diz em relação a cases de sucesso no enfrentamento a essas organizações? Você mencionou os Estados Unidos, né? Los Angeles e Nova York, especialmente. Como foi a atuação para você, pelo menos, asfixiar esses grupos? É uma luta que é muito dura, é demorada, é ingrata, mas ela tem que partir, Caniato, de convicção. É uma luta que você não consegue nem começar se você não tiver a convicção de que o crime precisa ser combatido. E é só para a gente lembrar, essa DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio e que agora é alvo aí, né, é motivo de um relatório do Conselho Nacional de Justiça, ela foi resultado de um pedido feito em novembro de 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e várias ONGs, organizações não governamentais, cada uma com um nome mais fofo que a outra. Elas entraram na justiça solicitando providências, né, questionando a ação policial nas favelas. Ora, se a polícia está fazendo alguma coisa de errado nas suas operações, cabe à polícia corrigir. Se você retira as operações policiais, é como se você tivesse, né, um doente, ele está com um problema qualquer, você mata logo ele, porque aí você não tem mais com o que se preocupar. A primeira consequência dessa DPF foi a proibição judicial do uso de helicópteros policiais a menos de 500 metros de escolas ou creches em favela. Quem conhece as favelas do Rio sabe, se você pegar uma escola, fizer um raio de 500 metros, na maioria das favelas, você tirou o helicóptero. O helicóptero é um dos instrumentos mais importantes para a preservação da vida do policial e da população. Depois veio essa proibição das operações policiais durante a pandemia. Era durante a pandemia. Agora essa decisão foi estendida sem prazo. Ela está valendo até hoje. Ninguém se sabe quando vai acabar. Então, se a gente tiver a convicção de que o crime tem que ser combatido, ainda assim é um caminho muito duro, pelo qual passaram os Estados Unidos, pelo qual passou a Itália, que você ganha, perde, ganha, perde. Agora, sem essa convicção, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pois é, muito bom, viu, Mota, esse paralelo que você fez, inclusive, com a DPF das favelas. E o que é curioso, né, Beraldo, que essa DPF
determinou que as polícias justificassem a excepcionalidade para a realização de uma operação policial numa favela. Daí eu fico pensando, bom, uma operação policial por si só, para você combater a criminalidade, já é uma excepcionalidade, né? E aí esse relatório do CNJ identificou que as polícias, as várias polícias e segmentos das autoridades policiais do Rio de Janeiro tinham algumas dúvidas em relação a o que justificar em relação a essa excepcionalidade. Ou seja, havia também uma dificuldade na interpretação do texto para você responder à autoridade do Poder Judiciário. Beraldo. E tem um outro aspecto sobre isso, Caniato, que as operações policiais, elas muitas vezes se baseiam em informações que são obtidas através de informantes, de investigação, inteligência. E à medida que você burocratiza o processo e que transforma essas informações numa operação para pôr fim a determinada trama criminosa que esteja acontecendo, você dá mais oportunidade às organizações criminosas para que levem adiante o que está ali sendo tramado ou então que suspendam, porque ali é mais gente sabendo e é mais fácil você ter essas informações vazadas. Agora, queria lembrar também, Caniato, de um outro exemplo dos Estados Unidos, que foi o que aconteceu na região de Miami, na década de 70 e 80. Miami foi uma cidade absolutamente tomada pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado, alimentado pelo, então, rei das drogas, Pablo Escobar, que teve ali em Miami uma participação gigantesca com toneladas de cocaína chegando aos Estados Unidos através de Miami. E Miami vivia assim, um boom, muito dinheiro circulando e, enfim, construções e tudo acontecendo ali em razão dessa quantidade de dinheiro do tráfico de drogas. Até que chegou na década de 80, a situação ficou tão incontrolável porque começou a haver uma matança sem fim entre os grupos criminosos que o governo federal americano decidiu que ia acabar com o crime na região, com essa operação dos cartéis e do tráfico de drogas ali. E aí colocou forças nacionais ali do Exército, qualquer e todo e qualquer recurso que foi necessário, sob o comando do então vice-presidente George Bush, e acabou a festa. Acabou a festa. Depois, o que aconteceu com Miami e o sul da Flórida, depois que esse domínio do tráfico de drogas foi extinto? Começou a se desenvolver de forma lícita. Hoje, a Flórida é uma das grandes referências dos Estados Unidos em qualidade de vida, oportunidade de trabalho, melhor renda, segurança pública, nível das escolas. A gente tem uma imagem, né? Muita gente tem uma imagem da Flórida, de Miami, de Orlando e tal, como aquele lugar de confusão, de turistada e tal. Isso já acabou, ficou para trás. Hoje existe ali uma vida muito próspera que decorre de uma administração muito séria e bem feita que foi feita agora. Foi feita pelo Partido Democrata? Não, foi feita pelo Partido Republicano. E a população reconhece isso, e você tem inúmeras empresas se mudando para a Flórida em busca de um melhor ambiente de negócio, em busca de uma melhor condição de vida para os seus funcionários. O que está acontecendo no Rio de Janeiro e hoje em inúmeras cidades do Brasil é, sobretudo, uma perda de oportunidade de dar uma vida decente e próspera para a sua população, especialmente os mais jovens, as crianças. A gente está pegando o futuro do Brasil, jogando no lixo, jogando no esgoto branco de cocaína, de maconha, de crack, etc. É isso que está acontecendo. Muita energia gasta com o que não presta. E o que presta, que é o trabalho difícil de ser feito, ninguém quer fazer, porque esse não dá muito voto.